Olá, crianças! Vamos começar nossa segunda e última aula de hoje, ainda na apostila da letra A. Abram na página 194 de Geografia. Ontem vocês fizeram esse exercício aqui, vocês lembram? E descobriram a frase seguinte. Nos quilombos, as pessoas tiram seu sustento das terras que são de uso comum. Como assim das terras? Da agricultura, do plantio, do cultivo, da colheita. Quando a Pro fala plantio, nada mais é do que a plantação. Cultivo é cuidar daquela plantação, é regar todos os dias, é podar aquilo que for necessário tirar e colher, vocês já sabem, né? Quando o fruto já estiver bom. Então, tudo que vem da terra são as frutas, verduras, legumes, hortaliças. Então, nos quilombos, as pessoas, a tarefa principal dessas pessoas no quilombo é justamente a agricultura. E quando fala que é de uso comum, é de uso ali entre eles mesmos, entre a própria comunidade. Provavelmente essas pessoas utilizam os alimentos plantados e colhidos ali dentro para a própria alimentação. Pode ser que parte dessa colheita vá para vendas em feiras e tudo, e quitandas, mas a maioria ali é para o uso dentro da própria comunidade, entre eles mesmos. Por isso que é de uso comum, tá bom? Agora a questão número 2, a página 194, eu vou explicar, mas vocês não vão fazer agora, tá bom? Essa é uma atividade extra que você vai fazer depois, até como uma forma de estudo para a prova que já vai ser na próxima semana. Lembram que na próxima semana nós temos avaliação bimestral, super tranquilo. Eu vou informar vocês as páginas que vocês devem ir acompanhando aí no decorrer da semana, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Questão número 2 está assim. Com o auxílio de um responsável, pesquise em sites, revistas e jornais a história de algum quilombo no Brasil. E no espaço a seguir, escreva as informações que você encontrou. Então, você vai precisar fazer isso com um adulto. Por quê? Vocês só têm 2 linhas para escrever. Então, vocês vão ter que ler lá a pesquisa, vão abrir o Google, escreve História de Quilombo no Brasil. E naquele site vai aparecer um texto enorme, mas você vai ter que pesquisar e tirar as informações principais. Como, por exemplo, o nome do quilombo, o lugar onde esse quilombo fica, há quantos anos esse quilombo existe e, se tiver a informação, o nome das pessoas que fundaram aquele quilombo, tá bom? Então, você vai pegar as informações principais e vai escrever aqui nessas 2 linhas, tá bom? Não é para escrever a história inteira do quilombo e tudo mais, não, até porque não cabe. Vocês vão pesquisar principalmente essas informações, o nome, onde fica, há quantos anos existe e se tiver o nome das pessoas que fundaram o quilombo, tudo bem? Continuando a pesquisa que vocês vão fazer depois da nossa aula, pode ser hoje ou no final de semana, uma atividade extra, a questão número 3 também vai ser feita dessa forma. Pesquise em sites, revistas e jornais imagens de quilombos. Colhe-os no espaço a seguir e aponte as atividades que as pessoas retratadas estão realizando. Essas atividades ocorrem em sua escola? Então, nessa mesma pesquisa que você vai fazer sobre o quilombo, você provavelmente já vai ver uma foto ali. Se não tiver, você vai escrever imagens de quilombo atualmente, de preferência. Se não, pode ser uma imagem antiga. E você vai observar quais são as tarefas que essas pessoas estão realizando. Muito provavelmente, você vai ver imagens de pessoas trabalhando no cultivo da terra, na agricultura, na plantação. E aí, se você tiver uma impressora em casa, você vai imprimir uma imagem pequena e colar nesse espaço em branco. Se não, você pode desenhar o que você está vendo. Por exemplo, as pessoas com enxada na mão, trabalhando ali com a terra, certo? Plantando ou colhendo. Você vai fazer o desenho aqui nesse espaço em branco. Não esqueça de pintar caprichado, tá bom? Porque depois eu vou querer foto dessas atividades aí. E nessas linhas embaixo, você vai comparar as atividades que as pessoas estão fazendo no quilombo com as atividades que você faz na sua escola. São as mesmas atividades ou não? É diferente? A questão cultural, o que você observou, tá bom? Você vai responder aqui embaixo.
Agora sim, começando o conteúdo de hoje, porque essa atividade 2 e 3 é uma atividade extra para você fazer depois. Crianças fora da escola. Você aí já viu alguma criança trabalhando em farol? Vendendo bala no semáforo, fazendo malabarismo? Eu, infelizmente, já vi essa cena e é uma das coisas mais tristes que existem na nossa população hoje em dia, que é a criança fora da escola. Um dos direitos principais de toda criança e adolescente é o direito à educação, de acesso à escola, de uma educação de qualidade. Mas, infelizmente, isso ainda não faz parte da realidade de muitas crianças, principalmente aquelas de regiões mais pobres, de famílias mais carentes. Vamos conhecer um pouquinho sobre isso, certo? E um pouco da realidade hoje, como que está sendo. Vamos lá. Crianças fora da escola. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, conhecido como IBGE, é um órgão do governo responsável por colher dados e informações sobre o Brasil. Informações sobre a população, sobre a economia e etc. Entre o ano de 2007 e 2014, por exemplo, pesquisas do IBGE, esse instituto de pesquisa, apontaram uma queda no número de crianças analfabetas entre 6 a 14 anos, além de uma melhora do nível de educação. Entretanto, nem sempre foi assim. Até pouco tempo atrás, muitas crianças permaneciam fora da escola. Isso ocorria por vários motivos, entre eles a falta de vagas disponíveis para todas as crianças brasileiras. Então, esse pequeno texto traz para a gente que, entre o ano de 2007 a 2014, teve uma queda das crianças analfabetas. Crianças analfabetas são aquelas que não sabem ler e nem escrever. Crianças e adolescentes, né? 14 anos já está na fase aí da adolescência. Então, entre esses anos teve uma queda e até uma melhora da educação. Claro que ainda não é o ideal, tem muita criança e adolescente ainda analfabeto. Mas, há muitos anos atrás, talvez nem tanto assim, há alguns anos atrás, essa realidade era muito pior do que existe hoje. As pessoas nas escolas públicas tinham que fazer filas e filas atrás de uma vaga para o filho na escola. Não tinha vaga. Hoje isso está um pouco melhor, mas nas escolas públicas nós vemos ainda salas de aulas super lotadas, professores muito cansados porque não dá conta daquele mundaréu de aluno e acaba que a educação, a qualidade do ensino não seja tão boa quanto deveria ser. Então, na questão número 1 está assim: você conhece alguma criança da sua idade que não frequenta a escola? Você conhece alguma? Infelizmente, assim, eu não conheço pessoalmente, mas infelizmente, como eu disse, eu já vi em semáforo criança, em horário que tinha que estar na escola, vendendo bala no farol, fazendo malabarismo. Infelizmente, é uma realidade que ainda existe no Brasil. Número 2. Como essa situação pode prejudicá-la? Como essa situação de estar fora da escola pode prejudicar uma criança? Muito, né? Ela deixa de aprender várias coisas, isso prejudica ela na formação para a vida. Ela nunca vai ter acesso à educação que ela precisa para conseguir chegar numa faculdade, para ter uma boa profissão, para realmente trazer uma melhora para a população em geral, para a nossa cidade, para o nosso bairro, certo? Infelizmente é isso, a escola é muito importante na vida de uma criança, na vida de um adolescente, é de extrema importância. Agora vamos para a próxima página, 196. Aqui vai falar assim: o estudo é para todas as idades, não é só para criança e para adolescente, não. Vamos lá. As pessoas que não conseguiram completar os seus estudos, tendo por algum motivo, em alguma etapa escolar, parado de estudar, têm a possibilidade de voltar à escola. Adultos e idosos podem retornar aos estudos em cursos específicos para eles. É uma oportunidade para uma vida melhor,
por meio, entre outras coisas, da alfabetização e do conhecimento dos seus direitos e dos seus deveres. Então, esse texto está falando que essas crianças, esses adolescentes, que por algum motivo, seja que precisou ir trabalhar quando era criança, era adolescente, e não conseguiu terminar os estudos, eles podem sim lá na frente, mesmo depois de adultos, até idosos, frequentar a escola. Existem muitos adultos que são analfabetos, que não sabem ler nem escrever. Então, esses adultos têm o direito de se matricular numa sala de aula específica para eles, para aprender mais, ter mais acesso à educação, mais acesso a saber os seus direitos, os seus deveres. Observe essa foto aí da sua apostila. A legenda tá assim. O curso de supletivo abriga um grande número de alunos que já estão na idade adulta. Na foto, alunos do EJA, da Escola Estadual Professor João Alves de Almeida, na zona rural de Piracicaba. Então, veja que nessa sala de aula só tem adultos, tá vendo? Não tem crianças e nem adolescentes. Por quê? Essas pessoas, na idade escolar, não puderam estudar. Então, agora eles estão procurando a educação, estão procurando uma escolarização para aprender aquilo que eles perderam lá no passado. Eu vou dar um exemplo próprio da minha família. Os meus pais, eles foram terminar o ensino médio, que é uma fase de escolarização que os adolescentes estão, eles foram terminar agora com mais ou menos uns 50 anos de idade. Porque durante a adolescência deles, naquela época, eles precisavam trabalhar muito e não tinha tempo de ir para a escola. E aí depois de idosos, que eles já estavam numa situação um pouco mais tranquila, eles tinham mais tempo para estudar, foi aí que eles foram terminar. Então veja que a educação é para todas as idades, tá bom? Desde que a pessoa queira aprender mais. Agora na página 190... antes de ir para a próxima página, esse Saiba Mais está falando sobre o ensino em EAD, que é o ensino à distância, né? Agora nós estamos sabendo muito bem o que é isso, com essa pandemia, com esse distanciamento social. Nós estamos tendo que ter a aula somente à distância, eu aqui da minha casa, cada criança na sua casa. Tem um lado bom, que é a questão da autonomia, vocês aprendem a estudar um pouco mais sozinho, mas tem um lado ruim, né? Também que vocês estão longe do professor, dos colegas, mas isso é algo que veio para ficar. Quando nós retornarmos para a escola, nós vamos trabalhar sim com mais pesquisas em casa, para vocês trazerem para a escola mais informações e compartilhar ali com os amigos dentro da sala de aula. Agora na página 197, tá assim. O que você observa no caminho de casa para a escola? Represente com desenhos o que você vê. Então, aqui tem 3 espaços, com a ajuda de um adulto, claro, ele vai te falando, se você não lembrar. Quando você sai da sua casa, o que você vê ali naquela paisagem? Você vê uma árvore, você vê um supermercado, você vê casas. Desenha aqui e pinte, tá bom, galera? Não é só para desenhar. Em um ponto qualquer do caminho, no meio do caminho, seja de carro, a pé, de perua escolar, em algum ponto do caminho, o que você vê que chama a sua atenção? E por último, quando você já está chegando na escola, tenta lembrar quando você estava indo lá para o colégio. O que você via e chamava a sua atenção já chegando na escola? Faça o desenho aí e caprichem, tá bom? Vamos lá então. Agora na página 198, ainda em geografia, vai ter um mapa conceitual com tudo, um pouquinho de cada coisa que nós aprendemos, ó. Observe este mapa conceitual e complete as lacunas com base nos conteúdos aprendidos neste capítulo. Então aqui vocês estão vendo o desenho de uma escola, certo? A escola, ela pode ser pública ou particular. Ela pode estar no campo ou na cidade. No campo são aquelas escolas rurais, perto de plantações, que as pessoas ali da comunidade trabalham com agricultura. Modelos de escola. Nós vimos sobre a escola indígena, escola quilombola, e adultos e idosos, que é o EJA, né? E a educação em EAD, que é o que nós estamos vivendo agora, educação à distância. E também outros tipos de escola, que são as escolas especializadas em arte,
em idiomas, existem escolas que são só de idioma de inglês, espanhol, esportes, escolinha de futebol, de artes marciais, essas coisas. E escola também de informática, tá bom? São esses outros tipos que existem. Agora, na página 199, super fácil o exercício. Vamos fazer com a Pro? Agora que você já conhece que existem diferentes tipos de escola, responda estas questões. Número 1. A escola que você estuda é de que tipo? Já fica com o lápis pronto para pôr X. É uma escola pública na cidade? A nossa escola é pública? Não. É uma escola pública no campo? Também não, né? Nossa escola já não é pública, quanto mais no campo. É uma escola particular? Sim. Marca o X onde está escrito escola particular. É uma escola indígena? Não, nossa escola não é indígena. Quilombola? Escola quilombola? Também não, tá bom? Outra, marca o X em outra. E nessa linha você vai escrever na cidade. Na cidade, porque a nossa escola ela é particular e fica na cidade, tá bom? Questão número 2. Você gosta da sua escola? Se você gosta, explique o porquê. O que você gosta? Lógico que agora nós estamos há um tempão longe da escola, né? Mas quando você estava lá, o que você mais gostava? Era de estar junto com os amigos, era de fazer as brincadeiras fora da sala de aula, fazer atividades fora da sala, em outras salas diferentes. Escreva aí na questão número 2. Na questão 3, com o auxílio de um responsável, faça um levantamento em sites, revistas e jornais sobre a quantidade de escolas quilombolas e indígenas que existem no estado em que você mora. Depois escolha uma dessas escolas e anote a seguir um pouco da sua história. Essa daqui não precisa escrever sobre a história de uma dessas escolas, tá? Faça uma pesquisa rápida no Google, o número de escolas indígenas e quilombolas existentes aí na nossa cidade, no estado, aliás, no estado de São Paulo, e anote na questão número 3, ok? Então, essa foi a nossa aula de geografia de hoje. Vamos ficar por aqui. E agora, bora para nossa festinha junina à distância. Beijão a todos.